Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui hoje, nessa manhã, para falar um pouquinho. O tema de hoje é Lições de Amor de Bezerra de Menezes. Então, eu escolhi esse tema justamente a partir de uma curiosidade, na verdade, porque no meio espírita nós temos bastante contato, né, com o nome Bezerra de Menezes, como um benfeitor espiritual. E na verdade, também muitos grupos espíritas aqui em Campinas e também eu fui pesquisando, viu, gente, pelo Brasil todo. Então, tem lá em Manaus, no Ceará, na Bahia, no sul do Brasil, tem grupos espíritas, centros, hospitais, albergues, casas de oração, lar de idosos, hospitais psiquiátricos. E aqui na nossa região, né, vale destacar, eu anotei, que em São Bernardo do Campo, o maior hospital psiquiátrico que atende a toda a região, também leva o nome do Dr. Bezerra de Menezes. Então, era algo assim que eu não consegui, eram tantos que eu realmente não consegui numerar para trazer nessa manhã. Quantas, mas seriam centenas de instituições que levam o nome desse benfeitor. Então, nada mais justo também de sabermos um pouquinho mais sobre ele nessa manhã. Então, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, conhecido por nós, né, o Dr. Bezerra, ele foi não só médico, mas também ele foi militar, escritor, jornalista e um expoente da nossa doutrina. Então, sim, conhecer o Espiritismo também é conhecer o Dr. Bezerra. E além disso, né, digamos assim, ser brasileiro também é conhecer o Dr. Bezerra. Então, ele nasceu, pessoal, em 1831, no dia 29 de agosto. Ele tinha, né, também familiares fazendeiros, tinha também certa influência política. Então, ele era filho, né, de um tenente-coronel, que era Antônio Bezerra de Menezes, e Fabiana Jesus Maria Bezerra, sua mãe, né, muito devotada também. Essa família era descendente do que chamavam de cristãos novos. Então, eles tinham, né, um passado judeu, eram judeus convertidos ao cristianismo. Então, na verdade, a criação do Bezerra foi muito católica, né, cristã, juntamente com a família. E só que assim, passou, né, ele teve uma dificuldade familiar em relação à subsistência da família, né? Como também a gente está lá no ambiente do império, haviam ali perseguições, ainda há hoje, né? Então imagine naquela época, perseguições por religião, por posicionamento político, e o posicionamento político da família dele era, e do próprio Bezerra, era abolicionista, né? Ainda tinha escravidão, tinha problemas ali sociais muito graves. Então a família, por ter aquele posicionamento assim, né, de visão mais libertária, mais, digamos assim, ligado às conquistas sociais, isso foi perseguido, né? Teve uma disparidade aí com o que se queria na época. E aí, em 1842, como consequência das perseguições políticas e dificuldades financeiras, a família dele, né, ele nasceu no Ceará, em Riacho de Sangue, né, uma cidade que hoje chama Jaguaritama, então mudou de nome. E aí eles mudam por causa dessas perseguições, né, para uma vila no Rio Grande do Norte, onde aí ele estava com 11 anos de idade e ele se matricula em aulas de latim. 2 anos depois de aula, ele já estava dando aula, gente. Com 13 anos, ele já era professor. Então, assim, ele gostava, a família observava que ele gostava muito de estudar, que ele gostava muito de ler e de ensinar.
Então isso eu fiquei muito feliz, né? Eu sou professora, então todo companheiro de ensino, eu falo, nossa, que legal. Mas ele começou muito, muito mais cedo que eu, tá, gente? Então, 12 anos ele já estava atuando como professor substituto. Mas aí ele tinha um sonho, que era ser médico. E para chegar nesse sonho, tinham as dificuldades. Ele estava lá no Rio Grande do Norte, então quem precisaria estudar, precisaria vir à capital, precisaria vir ao Rio de Janeiro, que era uma das cidades mais desenvolvidas, onde ele necessitava, então, se mudar para o estudo. E aí os familiares reuniram as economias todas que tiveram para que ele fosse, em 1851, na verdade, a mesma época que o pai dele faleceu, ele se mudou para o Rio de Janeiro e começou seus estudos. Então, ele pegou aquela economia, né, a economia de todos os parentes ali, para que ele pudesse viajar ao Rio de Janeiro, uma viagem só de ida. E ali ele começou seus estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Então, começou ali o nosso querido doutor. E em novembro do ano seguinte, ele já era residente do Hospital da Santa Casa de Misericórdia, lá do Rio de Janeiro. Para prover os seus estudos, pessoal, lembram, né, que ele foi em dificuldades financeiras, foi apertado. Então, ele também dava aulas de filosofia e de matemática. Aulas, na verdade, aulas particulares. E aí que começaram casos curiosos na vida do Dr. Bezerra. Porque lá ele já iniciou os atendimentos, ele se interessou principalmente pela área de estudo do câncer. Então, imagine isso em 1800, né? 1860, 50. E ele dava as aulas particulares. E era engraçado, ele disse que uma vez, né, contam aqui os casos do Dr. Bezerra, que teve um estudante, uma vez, que foi lá para ter aulas de matemática com ele. Aí ele passou, né, qual seria o preço das aulas, e a pessoa considerou muito barato. Falou, não, tá ótimo para mim, é o que eu estou precisando mesmo. Pagou em adiantado. Pagou adiantado as aulas. E era um mês que ele estava com tanta dificuldade. E nesses atendimentos da residência, ele já ajudava muitas pessoas. E aí disse que o rapaz nunca mais apareceu. Pagou adiantado e com isso, né, ele conseguiu ali o dinheiro para se manter, conseguiu o dinheiro para manter os seus atendimentos, mas muito engraçado, o rapaz nunca mais apareceu. Então, na trajetória dele, ele recebeu várias ajudas para que ele pudesse concluir. Em 1856, ele defendeu a sua finalização de curso, sua tese, que era diagnóstico do cancro. Então, nesse ano, houve um decreto do governo imperial para renovar o Corpo de Saúde do Exército Brasileiro. E nessa, ele foi nomeado cirurgião do Exército. Ele tinha, né, um vínculo ali da família. E aí, o antigo professor nomeou o Dr. Bezerra para atender também como cirurgião. Então, ali também, pessoal, nessa época, ele se casou com a senhora Maria Cândida de Lacerda e teve 2 filhinhos. Porém, a esposa faleceu, né? 4 anos depois do casamento, o que o deixou bastante desolado. E aí sim, ele começou a se apegar cada vez mais com a religião. Diz que no primeiro ano após a morte da esposa, ele pegou a Bíblia e leu assim com afinco, de cabo a rabo, buscando assim respostas, né, do porquê ela ter partido tão cedo, mesmo ele sendo médico, né, ela teve um mal súbito. Ele não pôde socorrê-la. E aí ele estava com um casal de filhos. Ele se casou mais tarde, como era o costume da época, ele casou com uma das irmãs da esposa dele, né?
E teve mais filhos depois, tiveram 7 filhos. Então, ele, além disso, ele era um paizão, né, gente? Muitos filhos. Então, ele casou em segundas núpcias e manteve, né, a família e os atendimentos hospitalares, cirurgias. E ele se interessava bastante pela a parte da medicina homeopática, né? Foi também um dos pioneiros nessa área também. Então, aí também começa um novo capítulo, que era do Dr. Bezerra na política. Por quê? Ele foi conquistando muito respeito, muito reconhecimento, tanto dos amigos quanto das pessoas que ele atendia. E aí não tardou para que sugerissem a ele para que entrasse para a política, para estender esses bens, né? Então, ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro em 1860, pelo Partido Liberal. Depois, em 67, ele foi também deputado, também pelo Rio. E em 1885, ele finaliza as atividades políticas. Porque, depois de atuar 30 anos nessa área, né, parlamentar, nessa área política, ele estava mais do que certo que o que ele realmente gostava era a medicina. Então, ele interrompe ali, né, a carreira. Digamos assim, pessoal, houve protesto, tá? Não, fala, não, mas por que você está indo tão bem? Mas ele via, né, que os desgastes políticos estavam, querendo ou não, por mais bens, né, que ele estava ali promovendo para a comunidade, principalmente nessa parte abolicionista também, né, ele publicou aí também as publicações de jornal, artigos sobre tanto medicina quanto também política. Então, na sua carreira política, ele escreveu um artigo sobre a importância da abolição da escravatura no Brasil e também, considerando a região que ele veio, do Ceará, ele também escreveu um artigo sobre a questão da seca, questão ambiental. Então, foi muito assim, importante, né? E falei aqui, ele terminou em 1885, pessoal. Só para a gente entender, outra coisa estava acontecendo no mundo, que era o espiritismo. Por exemplo, em 1857, era lançado o Livro dos Espíritos. Não tinha chegado no Brasil ainda, né? Mas estava em vias de ocorrer. Então, 1857 foi o primeiro lançamento do Livro dos Espíritos. E aí, o que acontece? Um amigo dele, chamado Dr. Joaquim Carlos Travassos, que era médico e também político da Sociedade Carioca, recebeu lá, né, o Dr. Joaquim, ele foi um dos responsáveis pela tradução do livro, dos Espíritos. E aí, o que acontece? Esse amigo encontra com ele, assim, olha, acabei de traduzir um volume, um livro, e eu acho que você vai se interessar muito por ele. E aí, gente, as palavras do próprio Dr. Bezerra, tá? Vou ler aqui, porque ele teve a oportunidade depois de publicar. Deu-mo na cidade, e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. Embarquei com o livro, e como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo, ora Deus, não hei de ir por inferno por ler isso. Depois, é ridículo confessar-me ignorante dessa filosofia nova. Assim, quando eu tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Então, é o que a gente chama de déjà vu. Ele teve ali, mas eu estou lendo isso, faz sentido para mim. Não sei se aconteceu, né, para vocês. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no livro dos Espíritos.
preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso. E a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente, ou, mesmo como se diz vulgarmente, de nascença. Então, olha que curioso, né? Que maravilhoso. Depois a gente volta lá na questão das coincidências. Será que existem coincidências? Então, aquilo, né? Um amigo, olha, tá aqui esse livro. Quantas vezes isso também acontece conosco, né? De ter alguém, de ter alguma situação, uma coincidência, entre aspas, e aqui estamos, estudando, sabendo mais, orando, aprendendo. E aí a gente pensa, nossa, como Deus pode, né, colocar no meu caminho uma situação que para mim foi de tanto auxílio. Então, isso aconteceu com o Bezerra, que aí seguiu com tanta certeza nessa caminhada que se abriu um novo capítulo na sua vida, que é o capítulo do Dr. Bezerra, espírita. Mais que um adepto, Bezerra de Menezes foi um defensor e um divulgador da doutrina espírita. Então, teve o lançamento do periódico, né, que é um jornal, uma publicação chamada Reformador, que, aliás, existe ainda, né, até hoje, Reformador, sim. E aí ele passou a contribuir com os artigos, ou seja, ele seguiu estudando não só o Livro dos Espíritos, mas os livros de Kardec. Conforme foram chegando, também, né, mas o Dr. Bezerra também tinha uma influência em francês também, então ele ia recebendo, inclusive ele ajudou na tradução de um dos volumes, eu acho que é do Céu e Inferno, ele também participou. Então, imagine, gente, não bastasse isso, né? O doutor ainda continuava com os atendimentos médicos, tá? E ele atendia a quem podia pagar e a quem não podia. Então, ele já mantinha, e com isso, assim, com a visão espírita sobre a caridade, ele foi atendendo, né, com ainda mais devoção. Então, embora já estivesse, né, bem marcante ali a sua posição como espírita, ele, em 16 de agosto de 1886, com 55 anos de idade, imagine, né, já em idade, ele reuniu um público de quase 2.000 pessoas, 1.500 a 2.000 pessoas no salão de conferência da Guarda Velha, ou seja, imagine a visão das pessoas no Império, né, minha gente? Já era ali naquela fase de transição. E aí ele expôs que justificava ali a sua opção definitiva por abraçar os princípios da doutrina espírita. Então, não deixa de ser emocionante. Imagine um salão aqui, nós estamos com o salão cheio, mais 2.000 pessoas, e ele falando, né, com o coração. Então, isso foi muito importante, tá? E, claro, gerou dentro da própria família dele desavenças, de pessoas que não concordavam, né, que ele fizesse essa mudança publicamente, né, que é aquela coisa, o pessoal até aceitava, por debaixo do pano você pode ser espírita, mas não era o modo de agir do Dr. Bezerra, ele realmente disse, né, com convicção. Então, uma outra lição para nós, né, essa convicção de agir, essa honestidade, não é? De falar abertamente. Com certeza, com isso, ele perdeu muitos pacientes, né, que não aceitariam, mas também ele ganhou outros muitos necessitados. Então, aliás, pessoal, em 1889, o Dr. Bezerra foi eleito presidente da Federação Espírita Brasileira, da FEB. Então, ele, naquele momento, né, havia ali muita, digamos assim, ele foi um ponto de união ali de propósitos da FEB. E ali ele também começou o estudo sistemático do Livro dos Espíritos nas reuniões públicas e também escrevendo no Reformador.
e ainda atuava como doutrinador nas reuniões mediúnicas, nas mesas. Então, ele também falava com espíritos que estavam necessitados, orientando também com muito amor. Então, ele permaneceu nesse propósito espírita até o final da sua vida. E, claro, ele também assumiu outras incumbências. Então, ele assumiu a presidência do Centro da União Espírita do Brasil, em 1890. De 1890 a 1891 foi vice-presidente da FEB. Onde ele traduziu, obras póstumas, que eu estava tentando lembrar. Obras póstumas. E aí ele permaneceu na presidência da FEB. Sempre com esses estudos semanais. E também uma outra lição para nós, né? Valorizar o estudo. E principalmente o evangelho, né? Ele fazia muito a questão de ter o estudo semanal, o evangelho semanal, como nós mantemos aqui também, e nas casas espíritas. Eu não sei, eu fico na dúvida se realmente o dia do Dr. Bezerra tinha 24 horas, porque ele foi, né, igual comentei, presidente também da FEB, e não só da FEB, ele também atuava na Sociedade de Geografia de Lisboa, Sociedade de Geografia de Lisboa, que ele tinha um vínculo familiar com Portugal, né? Da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, da Sociedade Físico-Química, da Sociedade Propagadora das Belas Artes e do Liceu de Artes, porque ele realmente gostava muito, e tem até várias obras do Dr. Bezerra na escrita de romances. Então, ele participava ali dos jornais e, em vida, ele publicou mais de 40 obras, escritas e publicadas. Mas o que ele realmente ficou conhecido até os dias de hoje foi como médico dos pobres. Porque realmente ele pagava, né, os medicamentos. E tem um filme muito lindo, né, que fala sobre a vida dele, um filme brasileiro também, de 2008. Quem não assistiu, assista, muito legal. Quem assistiu, assista novamente, porque é muito legal mesmo. E aí, no filme retrata isso, né? Até o anel de formatura, ele chegou uma hora que não tinha, ele procurou num bolso, procurou no outro bolso. Nossa, não tenho nenhum dinheiro para ajudar alguém. E ele realmente, na verdade, gente, ele desencarnou muito pobre. Né? Foi até registrado no jornal O País, com Z, País e Z, de que todos o conheciam como essa alcunha, né, de médico dos pobres. E ele teve uma doença chamada erisipela, passava, né, episódios de febre, ficou acamado por um bom tempo. E foi só isso que o impediu de trabalhar, porque ele realmente trabalhou muito. E ele desencarna em 1900, 11 de abril de 1900. E aí ele estava, né, ao lado da sua companheira, segunda esposa, Cândida Augusta. E aí ele curioso, pessoal, que ao partir para o plano espiritual, o Bezerra de Menezes manteve viva a vontade e a disposição de trabalhar. Então nós vamos para um novo capítulo que é o do Dr. Bezerra Espírito. Então, ele passa a trabalhar a partir da mediunidade de Chico. Na verdade, ele já tinha méritos para alcançar outras regiões espirituais. Até isso é contado, né, acho que foi no livro do Divaldo, conta, né, que após o desencarne ele foi convidado pela espiritualidade, mas ele negou o convite. Ele disse que, e no final ele agradeceu à Mãe Santíssima, né, a graça recebida, para ficar no seu humilde posto, junto à terra, a fim de continuar atendendo aos pedidos de seus irmãos terrestres, que tantas provas lhe dão, continuadamente, de estima e gratidão. Então,
muito agradecido hoje, ainda há, né, no plano espiritual, os postos de socorro de Bezerra de Menezes, também contados, pessoal, na mediunidade de Chico. Então, o Dr. Bezerra continuou com seus atendimentos médicos, citando receitas, atendendo a doentes, curas espirituais. Então, na obra de Chico tem várias mensagens do Dr. Bezerra. Por exemplo, tem um livro de 1973, Bezerra, Chico e Você, que é uma coletânea de mensagens. Tem também nos livros Espírito de Verdade, Relicário de Luz, Caminho Espírita, Luz no Lar. Com certeza a gente já deve ter, em algum desses livros, visto mensagens também do Dr. Bezerra. E mensagens também psicofônicas, né, pela psicofonia. Então, ele continuou ali dizendo que a vida continua e que nós estamos amparados, que o nosso país, assim como todo o nosso planeta, segue amparado e amparado de forma espiritual muito importante, para que a gente tenha mais confiança. Então, todas as mensagens, eu até peguei uma aqui, mensagem, para ler alguns trechinhos para vocês, todas as mensagens do Dr. Bezerra trazem essa proposta de esperança. E não só pela mediunidade do Chico. Por exemplo, Divaldo também, várias vezes, várias mensagens recebidas do Dr. Bezerra. Até foi engraçado que o Divaldo era muito jovem, né? E ele ficou em dúvida, falou, não é possível, o Chico recebia o Dr. Bezerra, as orientações. Agora eu, o que eu tenho de bom, né? Então ele foi até o Chico e pediu uma confirmação por escrito. E ele recebeu, viu? Ele falou assim, olha, eu salvei, tirei cópia, guardei aquele documento para eu ter, né, a confiança. Mas assim, né, gente, brincadeira à parte, o Divaldo é uma figura. Mas, claro, todo mérito, né, também para o Divaldo estar em equipe com o espírito da responsabilidade do Bezerra de Menezes, né, Dr. Bezerra. Bom, pessoal, então, assim, foi fantástico descobrir um pouco da história dele e, assim, a gente torna a entender mais, né? Toda vez que a gente vê o nome e tem a certeza, né, pelas mensagens, que uma equipe espiritual muito densa está trabalhando. Tem até uma obra que é... Ai, do Divaldo, agora me fugiu um pouquinho o nome, mas é Nas Fronteiras da Loucura, eu acho que em que diz sobre os postos de socorro, porque, por exemplo, agora nós estamos entrando numa época de carnaval. Ai, que bom, obrigada. Onde, assim, a gente sabe que tem as pessoas que aproveitam a festa de maneira bacana, digamos assim, aproveitam o período de descanso, mas tem muitos problemas ali relacionados ao desvario, ao total esquecimento ali da compostura. Então, o Dr. Bezerra, né, tem lá os postos de socorro para os desencarnes que ocorrem, para os problemas ali que ocorrem relacionados, tá, nesses períodos, mas também em diversos períodos de necessidade. E para encerrar, pessoal, eu gostaria de contar uma historinha muito legal que mostra bem como é o Dr. Bezerra. Ela está no livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, do Ramiro Gama. Bezerra de Menezes acabava de presidir uma das sessões públicas da Casa de Ismael, na Avenida Passos, no Rio de Janeiro. Era uma noite de terça-feira, de 1896. Suas palavras esclarecidas e carinhosas, a moda de chuva fina e criadeira, penetrava as almas de quantos encarnados e desencarnados lhe ouviam. Os olhos estavam marejados de lágrimas, tanto de ouvintes como do próprio orador. Acabava a sessão, descia Bezerra com passos tardios, ainda emocionado, as escadas da Federação Espírita Brasileira.
E aí, né, ele foi descendo, então saindo da reunião. No sucedâneo da escada, localizou um irmão de seus 45 anos, cabelos em bisalinho, com a roupa suja e amarrotada. Os dois se olharam e Bezerra compreendeu logo ali que estava diante de um caso particular para que ele resolvesse. Doutor Bezerra, estou sem emprego, com a mulher e 2 filhos doentes e famintos. E eu mesmo, como você vê, doutor, estou sem alimento e febril. Então, aquele homem que estava, falando com o doutor Bezerra. Bezerra, apiedado, verificou se ainda tinha algum dinheiro. Nada encontrou nos bolsos, apenas a passagem do bonde. Tornou-se mais apiedoso e apreensivo. Levantou os olhos para o alto e, numa prece, pediu inspiração. E perguntou ao rapaz: meu filho, você tem fé em Nossa Senhora, a mãe do Divino Mestre e Nossa Mãe querida? Tenho, doutor, e muita. Pois então, em seu santíssimo nome, receba esse abraço. E aí ele abraçou o rapaz. E abraçou demoradamente. E despedindo-se disse: vá, meu filho, na paz de Jesus e sob a proteção dele. E em seu lar, faça o mesmo com todos os seus familiares, abraçando-os. E confie nela o amor da Rainha do Céu, que o seu caso há de ser resolvido. E aí Bezerra voltou para casa, na verdade, apreensivo. Ele recebeu a inspiração daquele momento, mas ele ainda saiu porque com aquela sensação de que ele não tinha ajudado. Ele não deu um dinheiro, ele não deu assistência ou alimento que ele não tinha. E nesse estado de espírito preocupado pela sorte do seu semelhante, o doutor voltou para casa. E aí, uma semana depois, aparece de novo o rapaz, já de outra forma. Semanas depois, Venho lhe agradecer, doutor Bezerra, o abraço milagroso que me deu. Na semana passada, neste local e nessa mesma hora. Daqui saí, logo sentindo-me melhor. Em casa, cumpri o seu pedido e abracei a minha mulher e os meus filhos. Na linguagem do coração, oramos todos, a Mãe do Céu. Na água que bebemos e demos aos familiares, parece que continha alimento, pois dormimos todos bem e acordamos sem febre. E veio uma inspiração. Quando saí para a porta e me deparei com alguém, eu contei a minha história. E ele condoeu-se de mim e me deu um trabalho, no qual estou até hoje. Venho lhe agradecer a grande ajuda que o Senhor me deu. Então, olha que emocionante, Eu acho que Dr. Bezerra, então, a lição que ele nos traz, além da lição de amor, de abnegação, como nós falamos, ele traz a lição de que o pouco que você der em prol de alguém, em prol de uma situação, pelo outro, pela sua família, é muito. É um bem precioso. Às vezes é uma palavra, às vezes não é o que você desejava dar. Mas, dado com amor, dado com a fé, isso se multiplica e muda a vida de alguém. Então, que a gente possa seguir, tendo o Dr. Bezerra como nosso amigo de jornada. E que a gente também tenha confiança em nós mesmos, como ele tinha em Jesus, em Deus, e que fazendo ali pelo outro todos os dias. E cabe na mensagem que foi lida no início, que quando nós fazemos a alguém, nós fazemos a nós mesmos. Então, que a gente possa, com esses exemplos, seguirmos confiantes. Que assim seja.